Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ler aqui João capítulo 6, o versículo 1, e eu vou ler aqui alguns versículos para meditação. Amém? João capítulo 6, o verso 1 diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava entre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Nós estamos aqui a fazer, ou fizemos uma leitura num contexto que relata mais um milagre do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele era seguido por multidões de pessoas derivado aos seus milagres, não é? Ele pregava as boas novas do reino de Deus e ele, ao mesmo tempo, ele expulsava demónios, ele curava os enfermos, ele trazia alegria, paz, alento, conforto para a multidão. Uma multidão que a maior parte dela era enferma, uma multidão que vivia triste, tinham algumas as suas deficiências físicas, não é? Tinham também os seus problemas, que eram pessoas oprimidas, pessoas paralíticas, enfim. Jesus fazia todo o seu trabalho no seu ministério de ministrar a palavra de Deus e ao mesmo tempo ministrar a cura, a libertação e a salvação para toda aquela multidão, né? Todos aqueles que seguiam. Mas aqui encontramos um contexto em que Jesus ele sai de um lugar onde ele estava. Aqui fala que ele partiu para o outro lado do mar da Galileia. Então Jesus estaria ministrando, fazendo um sermão do outro lado da Galileia, e ele passa então um mar para a outra margem, para a outra banda. E ele é seguido por uma multidão. E há um registro em Marcos no capítulo 6, que vai nos falar, que é dentro do mesmo contexto, que vai nos falar aqui em Marcos capítulo 6, o verso 35 e 36, que os discípulos... O verso 34 diz assim no final: E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Isto aqui, então, Jesus faz aqui mais um discurso de ensinamento da palavra e do reino. E 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Aqui em João vemos que Jesus vê a situação, ele vê que realmente o tempo está a chegar ao fim, o dia está a chegar no fim, e ele, vendo essa situação, ele vê a multidão, ele pergunta para Filipe: onde vamos comprar pão para estes comerem? Jesus se preocupa, aliás, Jesus, ele trouxe o alimento espiritual para a multidão, curou os enfermos, não é? Sarou aqueles que eram os feridos da alma, feridos do espírito, feridos do corpo, mas ao mesmo tempo ele agora está preocupado com o alimento para o corpo. E ele pergunta para Filipe. E se nós formos ver, Filipe e André, que eram os dois discípulos que estavam com Jesus, Filipe e André, eles vão dar uma resposta. Jesus pergunta para Filipe e ambos vão dar essa resposta, a resposta que nós vimos em Marcos. O lugar é deserto e o dia está adiantado. Despede-os para que vão aos campos e às aldeias para comprarem pão para se alimentarem. Nós estamos aqui a ver dois caráteres de dois discípulos de Jesus diferentes um do outro. Diferentes quando é individual, quando é em conjunto têm o mesmo pensamento, e isso acontece muitas vezes com nós, não é? Como igreja. Muitas vezes nós temos, quando nós estamos no individual, temos uma fé diferente da do irmão, mas quando estamos em conjunto, a fé é a mesma. Ou seja, nem é fé, a solução é a mesma. Jesus ele faz a pergunta para Filipe, e ambos os discípulos, como dizem Marcos, está a dizer: despede-os, declara-lhes a bênção, e que eles possam então ir para as suas casas, mas vão comprar o alimento. Mas quando Jesus ele faz essa pergunta, aqui está a dizer em João 6 que ele dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Jesus estava a experimentar Filipe,
E a resposta de Filipe disse, olha, tem aqui, ele faz um orçamento, né? Naquela hora ele faz um orçamento. Olha, tem aqui, aliás, ele diz, nem com 200 dinheiros de pão chegam para alimentar toda esta população. Então Filipe faz ali um cálculo matemático em relação à possibilidade de poder alimentar aquela multidão. Que ele diz, nem 200 dinheiros, vamos colocar aqui nos nossos termos, olha, nem 200 euros dá para comprar pão para alimentar toda esta multidão. Que segundo ele, no verso 10 diz que eram cerca de 5.000 homens sentados. Isto não incluindo os filhos, não incluindo as mulheres, as esposas, não incluindo as mulheres que eram solteiras. Então podemos chegar aqui a um número de cerca de 15.000 pessoas, assim, arredondado. Então, Filipe ele diz, olha, nem com 200 euros vamos alimentar 15.000 pessoas com pão. Está fora de questão. Mas a questão de que Filipe põe esta questão é a solução que ele encontra naquele momento. E a solução que ele encontra naquele momento é a solução que muitos encontram. Ou seja, é um crente ou um discípulo do género, está com alguém que pode fazer um milagre, que já viu alguém fazer milagre, que já presenciou os milagres, mas que ao mesmo tempo ele olha para as coisas físicas, para as coisas terrenas, do género, pelos meus olhos, pelo meu entendimento, pelo meu conhecimento, pela minha sabedoria, não vai dar. Mas tem um outro discípulo, que no caso foi o André, que esse discípulo, ele acreditava que ainda que tivesse só alguém, um menino, com 5 pães e 2 peixinhos, mesmo ele dizendo, mas o que é isto para tantos? Ele acreditava que poderia ser possível fazer um milagre através daquilo. Então a nossa fé, ela é colocada à prova para que Deus veja em nós a capacidade, ou para que Deus nos faça mostrar para nós mesmos, esse é o melhor termo, a capacidade de se realizar um milagre na nossa vida. Filipe, ele vê a circunstância, vê o problema, vê a dificuldade e analisa uma solução terrena. André, exatamente na mesma circunstância que Filipe, mas ele apresenta algo. Olha, só temos isto, mas o que é isto? E é exatamente isso que o Senhor Jesus quer de nós. O que tens na tua mão? O teu milagre depende da tua fé, é claro, mas o teu milagre também depende de como tu vês a solução. André viu que aquele menino tinha realmente alguma coisa. Ainda que ele soubesse, ainda que ele imaginasse, ainda que ele deduzisse, mas isto não vai dar para nada. O que é isto mediante esta multidão? Mas foi suficiente para o Senhor Jesus dizer, manda vir esse menino, traz o menino aqui com os seus peixinhos, com os seus pães. Então, o que eu quero dizer para você nesta ministração, nesta meditação, que o milagre não está por aquilo que nós vemos com os nossos olhos. O milagre está por aquilo que nós podemos, além de ver com os nossos olhos, enxergar, acreditar, ter fé, porque para fazer um milagre tem que ter fé. Que ainda que aquilo possa não parecer nada, possa não ser nada, é o suficiente para fazer um milagre. E aquele menino estava ali, não estava ali por um acaso. Aquele menino foi ali também com o intuito de receber talvez um milagre, acompanhar o Jesus, os seus sermões, filho de uma família, certamente. Mas quantos meninos passam na nossa vida? Quantos meninos se cruzam na nossa vida? Quantos meninos estão na nossa vida que, na verdade, eles têm a solução para nós? Aliás, eles têm a solução, não, a solução é Jesus, mas eles têm o indício, eles têm o essencial para que se realize o milagre. Então, é o momento de nós abrirmos os nossos olhos espirituais e vermos realmente que o milagre está perto de nós. O milagre é possível, sim, tendo fé, acreditando que o Senhor Jesus realiza esse milagre, acreditando que o Senhor Jesus, como Ele nos prometeu que estaria connosco todos os dias da nossa vida, então acreditando que Ele está connosco, e ainda que nós olhemos para um pequeno cesto com 5 pães e 2 peixinhos, é o suficiente para nós podermos ver o milagre na nossa vida e ver uma circunstância ser ultrapassada, uma dificuldade ser vencida, uma luta ser vencida através do milagre. Então, o que você espera
do Senhor Jesus. Você é como Filipe, faz o cálculo, faz o orçamento, analisa, mas não tem uma solução, ou você é como André, que ainda que tenha isso que está na sua mão, que está na sua posse, é possível Deus fazer um milagre. Eu quero dizer que no final desse milagre ainda sobrou pães e peixes. E segundo a palavra de Deus ainda sobrou 12 cestos, que correspondem exatamente às 12 tribos de Israel. Deus não faz as coisas por um acaso. Deus é minucioso naquilo que Ele faz. Ele é detalhado naquilo que Ele faz. E muitas das vezes o milagre só chega à nossa vida através de pequenos detalhes. Nós esperamos grandes movimentos, nós esperamos grandes movimentações, mas os milagres eles chegam nos pequenos detalhes. Através de um pequeno cestinho no menino, que o menino tinha, com alguns peixinhos e alguns pães, foram alimentados, isto pelo número arredondado que eu falei, cerca de 15.000 pessoas. Então, o milagre está perto da sua vida. Acredite que é possível. Creia somente que é possível. Porque a chave da nossa vida está na nossa atitude. Exatamente como aconteceu com André. André teve a atitude de apresentar ao Senhor Jesus, talvez não uma solução, mas aquilo que tinham, aquilo que havia. E num deserto, como nós vimos em Marcos, no deserto onde não há nada, ter 5 pães e 2 peixinhos, o milagre é muito maior ainda. Então, creia, acredite, coloque a sua fé à prova. Deus prova a nossa fé, mas coloque-a à prova. Cabe a você fazer não ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus cabe fazer o milagre quando Ele vê que você tem fé. Não é? Quando o apóstolo Paulo ele vai para curar alguns enfermos, ele diz, eu vejo que tens fé para ser curado. Então, a fé, eu posso ter fé que você irá receber um milagre, eu posso ter fé que a sua circunstância pode ser ultrapassada, a sua vida pode ser mudada, mas de que adianta eu ter fé e você não ter? Então você tem que ter fé também. Você tem que ter, tem que confiar, tem que acreditar que para o Senhor Jesus nada é impossível. Nós somos limitados nas nossas possibilidades. André estava limitado na sua possibilidade. Tinha aquele cestinho. Mas para Deus nada é impossível. Creia nisso. Para Deus nada é impossível. Amém? Então, que Deus abençoe em nome de Jesus e apresente a Ele aquilo que você tem. O que você tem na sua vida, o que você tem nas suas mãos, o que você tem na sua posse, na sua possibilidade, para que Ele realmente possa fazer o milagre na sua vida. Se você tem fé, já é bom. É o princípio para um grande milagre acontecer. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, que os milagres chegam, que os milagres aconteçam. Eu não sei qual é que é o desejo do seu coração, qual é que é a sua aflição, o seu problema, mas eu acredito que você tendo fé, você tendo Jesus no seu coração, o milagre acontece, irá ser realizado, porque para Ele são todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o princípio e o fim, primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então Ele que conhece todas as coisas, que sonda os nossos corações, que conhece os seus pensamentos e que sabe que você que é uma pessoa humilde, uma pessoa sincera, uma pessoa que ama a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu ser. Você tem uma dificuldade, tem um problema. São situações, são aflições passageiras, como disse o apóstolo Paulo, são breves ou são leves tribulações na nossa vida, mas Deus não envia sofrimento que não possamos suportar. Mas creia que o dia da vitória está chegando à sua vida. Isso eu profetizo em nome de Jesus. O dia da vitória está chegando à sua vida. O dia do milagre está chegando à sua vida. E você irá cantar louvores e glória ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é quem realiza todas as coisas na nossa vida, na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Então, um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe grandemente através desta ministração, desta palavra, para o seu coração, no nome de Jesus. Amém.